Fala pessoal, mais um dia do nosso programa Na Laje, direto da laje do Lincoln Reis, no alto da Vila Progresso, no pico mais alto de Santos, habitável. E a nossa convidada hoje é a Camila Gennaro. Contadora de história, minha amiga. E aí, Camila? Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer, muita honra estar aqui em cima dessa laje, hein? O prazer é todo nosso de você ter aceitado o nosso convite e falar um pouco sobre o seu trabalho, o que você fez nessa pandemia e um pouquinho de política ou não? Um pouquinho de política, pode ser. Camila, vamos já ser direto, né? Há quanto tempo existe o seu projeto de contar histórias? 23 anos. 23 anos? 23 anos. Caramba. Esse Mais ano velho que meu filho. Esse ano completou. O filho dele. Quantos anos tem seu filho? Tem 21. Então, pois é. Há 23 anos atrás eu fazia magistério na época. Eu sou professora de formação e contadora de histórias de vocação. E aí eu fazia magistério e descobri o mundo da contação de história. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu era tímida, acreditem. Sério? Pra poder apresentar trabalho na frente, sabe essas coisas todas, assim? Morria de vergonha. Suava a mão, né? Nossa Senhora! E aí, o que acontece? Aí surgiu um projeto que chamava ProLer, ainda existe em alguns lugares o ProLer, e o ProLer, ele veio para fomentar o livro, a leitura, e era um projeto da Biblioteca Nacional a princípio, mas que as universidades abraçaram. E aí uma universidade daqui de Santos na época... Lá atrás, há 23 anos, né? E o projeto existe ainda? Ainda existe. E aí, então, surgiu o curso de contação de história aqui em Santos, junto com esse projeto. Eu falei, mas o que é isso, né? Eu falei, vou lá pra ver o que é. Quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Morrendo de vergonha de tudo, mas conforme foi passando, eu insisti, não desisti não, insisti. Conforme foi passando, eu descobri que eu sempre fui uma contadora de histórias. Porque tem isso, né? Poxa, que a gente bacana. vai descobrindo a nossa voz contadora de histórias, as nossas vozes que nos habitam, sabe? A voz da avó, do avô, da professora que contava história, da tia, enfim, da mãe, do pai que conta história antes de dormir. Então, todas essas vozes que me habitavam, eu fui descobrindo. E aí, minha mãe, mais tarde, disse assim, mas menina, você sempre foi contadora de histórias. E aí, foi muito legal essa descoberta. E eu levei, a princípio, a contação de história como ferramenta de aprendizagem para a sala de aula. Só que chegou uma hora que a sala de aula ficou pequena. E aí eu comecei a expandir, né, ir para outros lugares, além dos muros da escola, e aí eu tive que fazer uma escolha. E nessa escolha foi muito difícil, assim, escolher entre a contação de história e a sala de aula, porque são dois amores. Mas eu escolhi a contação de história, a contação de história passou na frente. Puxa, que legal. E foi uma escolha bem difícil, fiquei até doente na época, menino do céu, fiquei até doente. E um dia o meu filho mais velho fez um desenho de uma mulher chorando, assim. E aí eu falei, ai filho, coitada, ela tá chorando, ele tinha uns 4 anos. Né? Ai, que triste, filho, ela tá chorando. Ele fez assim, é você. Aí naquele instante, todas as minhas fichas caíram e eu falei, quem é a mãe que eu quero ser? Essa mãe que tá chorando, que tá indecisa, que tá mal. Ou então uma pessoa que tem leveza. E aí, como eu sempre digo que leveza é escolha, eu escolhi a leveza. Puxa, que legal. Bom, Camila, existe uma história, perguntas aqui dos espectadores, dos internautas, existe alguma história que você identifica como a sua preferida? Muitas. Mas assim, eu acho que são épocas. Mas eu acho que são épocas. As histórias, elas têm o poder de conversar com a gente. Eu costumo dizer que as histórias, elas dizem sem dizer. E eu vou até falar isso na câmera, porque é isso, as histórias dizem sem dizer. Então assim, às vezes ela chega na nossa vida sem muita pretensão. E elas batem profundo, sabe? Então eu acho que em determinado momento da vida eu tô precisando escutar, sei lá, O Homem Sem Sorte, que é um conto africano maravilhoso. E que eu tomo essa história como minha e ela conversa profundamente comigo.
E aí, de vez em quando, eu vou lá visitar essa história. O Homem Sem Sorte. Menina, essa história é maravilhosa. É um homem que achava que não tinha sorte da vida. E buscava, e buscava, e buscava essa sorte a vida inteira. Ele via todo mundo tendo sorte e ele, menos ele. Até que ele resolve falar com o Criador. Ele resolve buscar o Criador para perguntar dessa sorte. E, enfim, ele... Não vou contar toda a história aqui, porque a história é mais longa, mas depois, quem quiser lá, tem lá no canal, lá, no Instagram, tem no Instagram, O Homem Sem Sorte. Vocês procurem lá YouTube. que tem. Já contei essa história muitas vezes. Muito bom. E aí, mas enfim, para resumir, ele encontra o Criador e o Criador diz para ele assim: desde quando eu dou sorte para alguém, eu dou oportunidade. Não existe sorte? Existe oportunidade que você transforma em sorte. E por isso que eu não acredito em meritocracia também, a gente vai falar sobre... Aí falando de política. Bacana. Por quê? Porque eu acho que a oportunidade tem que ser dada para todos igualmente, e aí você vai transformar essa oportunidade em sorte. Mas na história, o homem não aproveitou as suas oportunidades. Não adianta você ficar dentro de casa... Aham. esperando algo acontecer. Não. Só vai acontecer se você for trabalhar, se você for buscar. Sim. E a oportunidade vem. Isso, você cavando as suas oportunidades. Claro que isso a gente fala de equidade de direitos. Eu acho que eu acredito em equidade de direitos. A gente tem que buscar essa equidade de direitos através da política partidária, através dos... E aí, na história do Homem Sem Sorte, ele não aproveita as oportunidades. E ele é devorado por um lobo. Porque o lobo aproveitou a oportunidade. O lobo aproveitou, lógico, ele aproveitou, é instintivo, ele comeu o homem no final. Então, assim, essa história conversa muito demais da conta comigo. E aí, mas eu adoro, uma que não falta no meu repertório, é O Pescador e a Sereia, porque é uma história do meu lugar, de praia. Que é uma história... e a sereia. É um pescador que ele vai lá para buscar uma sereia no mar, e aí vem o peixe grande, o peixe pequeno, o peixe médio, e nada da sereia, até que a sereia vem. E dizem que o pescador e a sereia, eles vivem aqui, ó. Pertinho, no fundo do mar, no deck do pescador. Sim. Em lua cheia e maré alta, a gente consegue ver o pescador vivendo feliz para sempre com a sua sereia. Puxa, que legal, né? São histórias contadas pela nossa amiga Camila Genaro. Quem quiser, pessoal, acompanhar, assistir, tem o Instagram. Qual é o Instagram? @camila.genaro. E o YouTube? Também, Camila Genaro. Acha lá Camila Genaro que tá fácil. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Como é a rotina de um contador de história? Nossa, quem vê assim a gente montada na frente da câmera, feliz, né? E aí acha que pronto, que tá, é isso. Tá tudo bem. É só o produto final quando a gente entra na apresentação. Mas antes da apresentação, tem o estudo da história, pesquisa primeiro. Vou pesquisar a história, vou pesquisar as fontes dessa história, se é a história de um livro, se é a história oral, pesquisar. Aí, depois da pesquisa, essa história ela tem que entrar no meu coração, né? Eu digo que um bom contador de histórias é aquele que cria imagens na cabeça do outro. Então, antes de criar imagens na cabeça do outro, eu tenho que criar as minhas imagens internas, que são os recursos internos do contador de história. Criando essas imagens internas, aí eu vou elaborar e vou construir essa narrativa. Como que ela vai ser contada? Eu vou precisar de objeto, eu vou precisar de um figurino específico, eu vou precisar... O que eu vou contar? Como que eu vou contar essa história? Então, tem toda uma construção dessa narrativa para depois... Tem tudo um trabalho por trás, né? As pessoas às vezes pensam que... conta uma historinha aí! Lê... Aí, não é não. Vou introduzir para as pessoas. Não, tem todo um trabalho de pesquisa, de tudo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, conta uma historinha aí pra gente, sabe? Não, calma, tem um... Não é historinha. Não é historinha. É história. Porque foi o que eu acabei de falar, as histórias elas têm uma profundidade tão grande que eu tenho que buscar essa profundidade da história, responder as perguntas que essa história me faz, para poder passar essa história, passar essa emoção, né? Passar esse brilho no olho. Transmitir, né? Porque uma história bem contada é aquela que tá nos seus poros. Até me arrepia, ó. Me arrepia de verdade quando eu falo isso. E o público também se vê ali naquela história. Porque se você for um contador de história e não conversar com o seu público, né? E também tem que estudar muito, tem que viver aquela história, tem que né, trazer emoção. Tem que ter emoção. E amor também, né? Tem que ter. Bacana, Camila.
Você faz algum trabalho social? Faço muitos. E antes da pandemia, antes da quarentena, pelo menos umas 2 vezes por mês, né? Eu vou em creches filantrópicas, faço trabalho com o pessoal da Pizza na Creche, já subi o morro aqui algumas vezes para contar a história para molecada. Você fez uma parceria com a gente no projeto Cinema no Morro. Né? Uhum. Então, Isso assim, aonde me chama, eu tendo disponibilidade e tal, eu vou. Legal. E faço os trabalhos sociais nesse sentido, levar as histórias onde as histórias não chegam. E além de tudo, agora na quarentena, na pandemia, desde o dia 16 de março, eu tô contando histórias todos os dias ao vivo pelo Instagram, que é um trabalho voluntário, não tem remuneração. Não tem, né? Não tenho remuneração. Eu até criei lá um Apoia-se, né, para poder o pessoal quiser ajudar, enfim, porque a gente ficou sem trabalho, né? Tudo foi cancelado e tal, e a gente ficou sem trabalho. Parou tudo, né? Mas eu tô lá, firme e forte, contando história todo dia. É isso aí. Camila, nessa quarentena, você acha que cresceu significativamente as visualizações, já que todos se voltaram mais para as técnicas, sejam na TV ou no celular? Digo até na intenção de ajudar as mamães, né, e os papais que vão assistir esse nosso programa, para aprender a atenção, para aprender, né, para segurar a atenção das crianças na própria contação de história. Cresceu esse momento de pandemia? O que você... Que eu vi no seu Instagram que você tinha antes 2.000 pessoas inscritas e você deu um boom nessa pandemia porque as pessoas procuraram mais essas ferramentas digitais, né? As ferramentas das redes sociais. Como é que... O que você pode explicar para os nossos web-espectadores? Pois é, menino, foi isso mesmo que aconteceu. Eu nunca fui muito ligada no Instagram. Eu sempre fiz as lives, faz uns 5 anos que eu faço lives. Eu nem usava essa palavra live, eu usava transmissão ao vivo. Faz a transmissão ao vivo. E todas as terças-feiras eu fazia pelo Facebook. Era toda terça, eu chamava de terça de histórias, 8h30 da noite eu aparecia lá contando histórias. Aí veio, né, o isolamento social e a minha última apresentação presencial foi no dia 15 de março. E aí no dia 16 eu comecei a fazer todos os dias. E aí então, menino, veio um boom assim, justamente pela necessidade das pessoas continuarem interagindo de alguma forma, uma pessoa vai né? falando pra outra, né? Sim, nos primeiros dias, que aí foi realmente que viralizou e as pessoas queriam saber o que era a contação de história, quem era. E aí veio aquele boom gigante. Nossa, tinha 7.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo, sabe? Foi muito. Que no bacana, começo da pandemia viralizou mesmo. E aí, então, meu canal foi o Instagram, né? De 2.600... Um pouquinho. Eu não gosto nem de usar a palavra seguidores, menina. Eu acho meio nefasta, sabe, essa palavra? Eu gosto de usar pessoas que me acompanham, a comunidade. Por que isso? Que acompanham o meu trabalho. Então, tinha 2.000 e poucas pessoas que acompanhavam o meu trabalho. Hoje tem 45.000. Chegou a 47 com os robozinhos. Mas aí já tiramos robozinho. Porque os robozinhos entram? Robozinho entra. E aí a gente já tirou os robozinhos, tudo. E aí, então, mas assim, teve um boom de visualização. Teve. Por conta, eu acho, dessa necessidade das pessoas interagirem. Camila, a Giovana ela quer saber se quando você contando alguma história, né, nessas tuas andadas, né, tanto nas redes sociais, como também no público ao vivo, né, que você também contava histórias no Sesc, em alguns locais você sempre contou história. Você impactou alguém, alguma pessoa foi até você emocionada, chorando? Conta, já existiu esse momento assim de você abraçar aquela pessoa, a pessoa se viu dentro daquela história, você contando? Muitas vezes, é impressionante, assim, eu fico extremamente emocionada de lembrar. Segurando aqui, ó, o olhinho para não chorar. Porque a gente não tem noção. Quando a gente vai fazer apresentação, tanto ao vivo, presencial, quanto no virtual, a gente não tem noção de onde a gente chega nessa pessoa. Onde a história atinge, onde a gente atinge essa pessoa.
Então, vários momentos, assim, as pessoas vêm e falam muito obrigada por essa história. Muito obrigada porque eu estava precisando escutar isso. Muito obrigada porque meu filho te adora, adorou essa história. Você não tem noção, muitas vezes, do que... de onde tem esse alcance. E aí, nas redes sociais mesmo, teve uma mãe que falou assim, nossa, a história que você contou me abriu uma caixa de memórias, o meu baú de memórias. Outra eu contei presencialmente e ela chorou. Contei exatamente o Homem Sem Sorte na época. E aí, ela veio pra mim, ela pegou na minha mão, ela falou assim, era isso que eu precisava escutar. Teve uma outra vez que eu tava dando uma palestra numa prefeitura, e aí no final da palestra a menina ela veio chorando e eu não entendi, sabe? A menina muito emocionada, e ela falou assim, eu preciso te abraçar, eu posso? Eu falei, claro. Aí a gente podia abraçar ainda, né? Aí, a gente podia abraçar ainda. E aí eu falei, lógico. E aí eu dei um abraço nela, ela falou assim, eu te escutei há 6 anos atrás. E eu tenho que falar isso pessoalmente, porque eu vim te procurar. Me inscrevi na sua palestra para falar isso pessoalmente para você. E eu disse, o quê? O quê? Eu falei para ela, o quê? Aí ela falou assim, porque você mudou a minha vida. Eu falei, oi? Como assim? Né? Eu me assustei, porque eu falei assim, como assim? Aí ela falou assim, eu escutei você falando da sua mudança de carreira há 6 anos atrás. E hoje eu tomei coragem e eu sou apresentadora de festivais geek. Festivais geek. Uhum. Ela é apresentadora de Festival Geek. E aí ela falou assim, foi por sua causa. E eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade que a gente tem na nossa fala. Camila, o Quirino pergunta se você tem costume de contar alguma história sobre personagens negros. Sim. Eu costumo contar, eu gosto muito da tradição oral. E a minha fonte de pesquisa é a tradição oral. E principalmente as histórias caiçaras. E as histórias caiçaras, elas têm essa mistura do povo que veio de África, misturado com os indígenas, misturado com o europeu. É a gênese do brasileiro, o caiçara. Né? E aí, então, eu sempre... trouxe até aqui, ó, meu barco. E, ai, meu Deus, caiu. Peraí que eu vou pegar. Pega aí, pode pegar. Aqui. Tem problema. E a minha luva. Porque as minhas histórias, elas sempre começam, inclusive, com canto. Na verdade, não é nem com conto, com canto de puxada de rede, que é tradicional dos povos caiçaras, né? De quem vive na beira do mar, de quem vive E isso tudo também vem dos negros, do povo preto brasileiro. E que ela começa mais ou menos assim. No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, uma linda sereia, ela é sereia. Essa é uma puxada de rede que eu sempre inicio as minhas histórias e carrego todos os meus contos, as minhas histórias no meu barco e vou tirando as histórias de dentro do barco. Poxa, que legal. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com a nossa amiga aqui, Camila Genaro, contadora de histórias. Pessoal, quem quiser pode seguir ela no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Camila Genaro, olha, e não esqueça de seguir eu também, Lincoln Reis Oficial. E para encerrar, Camila vai terminar com a sua cantoria, que ela dá início às suas contagens de histórias. Pois é, então a gente vai recolher as histórias. Isso. E vou recolher as histórias que a gente criou aqui hoje, que a gente conversou, porque nós somos movidos à história, somos feitos de histórias. E aí, então, eu vou recolher a história. Isso. Para sair contando em outro lugar que eu vim aqui, não é? No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, uma linda sereia, ela é sereia. Muitíssimo obrigada, muito obrigada a você também.